Por que eu estou lidando com uma geração que tem dificuldade na compreensão de conceitos escritos e que precisa usar imagem de novo? Os emoticons, eles são a falência da comunicação escrita. E eu termino um texto dizendo e fico muito feliz. Deveria bastar isso? Não, você põe uma carinha rindo. Desenha para eu entender. Gostei demais do que você me mandou. E junto vai uma mão fazendo aplauso. Nós estamos voltando às cavernas. O que importa é saber o que importa. Você diz, ué, mas e quem é que vai decidir isso? O indivíduo, no primeiro momento, a comunidade pedagógica, se for um trabalho escolar. Quando você estrutura, não quais são os conteúdos, no sentido de estruturar algo, quem aqui é da área sabe que, estranhamente, tem um nome policial, que é grade curricular. Não chama grade à toa. E nem há pouco tempo, escola era cuidada por uma coisa chamada delegacia de ensino. Não chama grade delegacia à toa. É para você criar um mecanismo de aprisionamento. E esta lógica, ela tem que ser rompida com alguns movimentos. Um deles é perceber que é necessário uma estrutura de formação que gere autonomia. A autonomia não é frouxidão. Por exemplo, é preciso que um país tenha uma base nacional curricular, a partir da qual, no que se refere à educação básica, se dê passos para que se possa, a partir dali, construir aquilo que é específico da realidade local, do interesse do indivíduo, daquilo que ele tem como projeto. Ciência não pode dispensar uma base comum de formação, mas uma base comum é diferente de uma amarração constrangedora numa única direção. Por outro lado, uma coisa é uma base nacional curricular, outra coisa é a metodologia de ensino. E essa metodologia, eu não tenho dúvida, ela tem que partir daquilo que é sabido para chegar àquilo que não se sabe. Por exemplo, eu sou professor há 42 anos. Aqui lendo meu currículo, professor titular de universidade, doutorado, etc, etc. Mas o aluno que tem aula agora comigo, por exemplo, na universidade, ele não conheceu Ayrton Senna. Quando ele nasceu, o Senna já tinha morrido há alguns anos. Ele não tem ideia do que se fala do indivíduo, do esforço, da prática no esporte, daquela... É outra lógica. Meu aluno não tem nenhum tipo de conexão com o atentado às Torres Gêmeas. Porque quando ele nasceu, as Torres Gêmeas não tinham ainda sido derrubadas, mas quando ela foi derrubada, ele tinha 3, 4 anos. Cada pessoa aqui que nos assiste ou está sentada agora tem aquilo como memória. Cada pessoa aqui sabe onde estava e o que estava fazendo naquela terça-feira, 11 de setembro de 2001, 8h15 da manhã. Para você é memória, para ele é história. Ele leu sobre aquilo. Diz, ué, isso conosco. Como é que eu ensino filosofia para alguém que está numa outra realidade? Você diz, não, ensina qualquer coisa. Não posso. Aí eu vou, eu dou um passeio e vou até aquilo que é o passado e trago a força. Não. Tem que partir da música. Eu tenho que ouvir, eu tenho que aprender. Só é um bom ensinante quem for um bom aprendente. O curador não é aquele que já sabe. A curadora não é aquela que já sabe, é aquela que aprende junto. Eu preciso, por exemplo, entender o que meu aluno lê. O que eles lê? Essa nova geração. Eu tenho que assistir Game of Thrones. Eu tenho que ler livro de vampiro. Entender por que essa geração tem a sua sexualidade ligada ao pescoço. Que é uma coisa forte na história. Porque o terror é sensual. E o terror sendo sensual, há toda uma geração que lida, né, com essa condição. Por que eu estou lidando com uma geração que tem dificuldade na compreensão de conceitos escritos e que precisa usar imagem de novo? Os emoticons, eles são a falência da comunicação escrita. E eu termino um texto dizendo e fico muito feliz. Deveria bastar isso? Não, você põe uma carinha rindo. Desenha para eu entender. Gostei demais do que você me mandou. E junto vai uma mão fazendo aplauso. Nós estamos voltando às cavernas. Nós vamos escrever de novo. Vamos ao mundo da hierografia. Eu preciso entender por que aqueles com quem eu ajudo a formar,
ele tem dificuldade de compreensão disso. O que o emociona? Porque o conhecimento vem da emoção. Você sabe que mover, em latim, é aquilo que te move, o que mexe contigo. Você só aprende, de fato, o que mexe com você. O que é que te toca. Não é que você aprende o que mexe, é o que mexe com você que te faz ficar em estado de prontidão para o conhecimento. Você só foi aprender a cozinhar quando você teve isso como uma necessidade ou como um prazer. Alguma coisa mexeu contigo. Você foi aprender um poema, você foi aprender algo no campo da química, você foi para algo no campo da física, quando aquilo mexeu com você. O que te emociona? O que importa é saber o que importa. E o que importa? Aquilo que nos emociona, aquilo que nos toca, aquilo que mexe conosco. Se eu sou um formador, eu preciso saber o que mexe com as pessoas. Eu tenho que passear um pouco no mundo delas para saber o que está mexendo com elas. E eu posso ajudar a formá-las, mas neles também me formo. Porque, é claro, nesse passeio que faço como docente, vou aprendendo, inclusive, coisas que não sabia. Daí que a curadoria ele é um processo de reciprocidade. É necessário, acima de qualquer coisa, que a gente não esqueça do Milor. Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. No entanto, se a gente observa, não se constrói um conhecimento, não se constrói formação só na dúvida, mas sem ela, isso fica fraturado. E a comunicação, nos tempos atuais, ela exige que nós sejamos capazes de não mais apenas tornar disponível a informação, mas permitir que ela tenha qualidade, fazer com que haja mecanismos de seleção, auxiliar a construir critérios para a escolha. Qual curador eu desejo? Qual curador eu desejo? Aquele ou aquela que torne disponível para mim o que eu preciso para que eu possa fazer o que me emociona, me toca, que é necessário e que auxilie também a minha comunidade a fazê-lo. Aquilo que contempla o indivíduo e a comunidade. Não é só o indivíduo, não é só o disperso na comunidade, mas que trabalhe com essa dupla conexão. Nesta hora, aquele ou aquela que se dispõe na área da comunicação, na área da docência, na área da formação empresarial, a fazer o que se chama de formação de pessoas, precisa perceber o quanto que o conceito de curadoria está conectado ao sentido original, até etimológico, que é a expressão cur, né, em latim significa cuidar. Cuidar. Por isso, procurador. O procurador. Curar algo é cuidar. Há uma palavra aí maravilhosa que vem de cura também, que é curioso. Curiosa é a pessoa que cuida de algo, que fica atrás daquilo. Claro, nós perdemos uma parte da curiosidade em relação a algumas coisas e hoje temos outras curiosidades. Mas a ideia de curador é aquele que cuida. Cuida do quê? Cuida para que nós sejamos capazes de não ter um conhecimento que não é conhecimento, que é mera abstração, que é informação, que é só acúmulo e que serve para nos levar a algo que, em grande medida, às vezes, a formação leva, que é o espírito de Cristóvão Colombo. Colombo, quando partiu, não sabia onde ia chegar. E quando chegou, não sabia onde estava. E uma parte das pessoas se movimenta nessa direção. Por isso, volto ao ponto. Será que eu preciso saber todas as coisas? Claro que não. Uma pessoa sábia não é aquela que tudo sabe. É aquela que sabe o que é necessário saber para que ela viva de maneira elevada e a sua comunidade também. Conhecimento é partilha. Como um dia Drummond, no seu poema Memórias, termina dizendo: pois as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. E o conhecimento, ele é algo que é vivo, ele não pode ser congelado. Por isso, desejo que quando cada um e cada uma de nós olhe a nossa tarefa na formação nossa e de outras pessoas, que a gente seja capaz de fazer algo decisivo, que é uma biópsia do que fazemos. Há pessoas que, quando falam sobre formação e educação, só fazem autópsia, só identifica a causa-morte. E isso de nada nos adianta. Eu preciso fazer biópsia. Na autópsia, você só diz, não funciona, não dá certo. Na biópsia, você pega uma coisa viva, vê o que ela tem de problema e procura corrigi-la para ela continuar viva. Por isso, a era da curadoria exige cada vez mais biópsia e menos autópsia.
Se você não tem dúvidas, é porque está mal informado. Por isso, pergunto eu, num lugar de gente inteligente, alguma dúvida? E se você curte esses conteúdos, então deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!